Novos Caminhos, o quadro oferecido pela Clínica Nilo Frantz, que pega na nossa mãozinha e nos leva nessa jornada linda da maternidade, da paternidade, mas também tem vários percalços. Eu estou aqui com a doutora Larissa Durões, que é pneumopediatra. tive que parar para me concentrar, né? Chique ser pneumopediatra. Para a gente falar sobre as alergias respiratórias nessa época do ano que vem pela frente, doutora. E aí, como é que a gente identifica que é uma alergia? Quais são os riscos? Como lidar com isso com as crianças? Obrigada, Alia Clínica, pelo convite. Realmente falar sobre doenças respiratórias, alergias respiratórias é muito importante, porque a gente acabou de passar por esses meses de inverno, frio, emergências pediátricas lotadas, e agora a gente vem com uma outra época do ano, a entrada da primavera, onde a gente tem também as alergias respiratórias. Então, muitas vezes uma coisa se confunde com a outra, porque tu vai ter uma doença respiratória e vai associar uma rinite, às vezes uma asma alérgica, uma atopia, e a criança vai ter tosse, ainda vai ter ranho, vai ter espirros. Então, aguenta o coração, né? Porque essa época do ano ainda tem tosse, ainda tem ranho, ainda tem espirro pela frente. Ai, que bonito. Eu sempre, antes de eu ter filho, eu pensava assim, meu filho nunca vai ser desses ranhentos. E aí depois, quando a gente tá cheio de ranhento ao nosso redor, e tá tudo bem, faz parte da vida. Aí eu não sei nem a diferença entre rinite e essas coisas todas. Como identificar? Aliás, é possível identificar sem ir no médico? Sim, na verdade, os quadros que são mais crônicos e mais recorrentes, normalmente, por exemplo, de rinite, ele não vai ser só desencadeado por mudança de tempo ou pelas próprias viroses que a criança pega com alguma frequência, mas também fatores mais alergênicos, então poeira, ácaro, às vezes o próprio pólen, a floração mesmo dessa entrada da primavera, também ajudam, né? Normalmente as pessoas ficam mais preocupadas com os bichinhos, né? E dizem, meu Deus, vamos dar embora o cachorro, o gato. Mas na maioria das vezes não são os bichinhos que causam alergia. Quando as pessoas fazem, os pais resolvem fazer os testes alergênicos nas crianças, para identificar, né, naquela criança que tem mais sintomas recorrentes, que tem uma tosse mais persistente, e aí tu faz aquele screening, normalmente não vem o gato e o cachorro, né? Tem alguns até que sim, mas na maioria das vezes é a poeira e o ácaro. E aí o controle ambiental, ele é de fundamental importância, porque tu vai fazer dentro da tua própria casa. Então cuidar a limpeza do ambiente, deixar o ambiente arejado, cuidar os colchões, os estofados. Tá, e aí as pessoas vão dizer assim, mas a minha casa é limpa. Mas a questão não é aquela limpeza que se faz por cima. É realmente o que tu mencionou, estofado. Gente, o colchão, quando limpa, chega a dar um pânico. Exatamente. Quando faz a desacarização, aquela limpeza mais profunda que a gente não enxerga, nas tramas do colchão tem o ácaro. E aí as fezes desse ácaro que a gente, graças a Deus, não enxerga, elas ficam em suspensão, às vezes 2 a 3 horas. E aí é isso que causa os sintomas de alergia. Então a criança entra naquele ambiente, às vezes até depois, por exemplo, que se varrer um quarto com vassoura, a poeira está em suspensão. E aí essa criança começa a ficar mais alérgica. Bichinhos de pelúcia também, lembrar dos tapetes, carpetes, cortinas. Então, tudo isso tem que ter um cuidado em especial, né? Nos próprios colchões, tentar botar os protetores de colchão, de travesseiro, fazer essa limpeza com alguma regularidade. Sim, porque aí fica mais fácil de limpar, retira o protetor. Exatamente. E o pólen das flores, das plantas, é mito isso, que na primavera fica mais latente? Esses podem, quem tem especificamente, né, alergia, gramíneas ao pólen, pode piorar, mas aí é um fator que dificilmente a gente vai poder... É um caso específico. É um caso específico que dificilmente a gente vai poder modificar, porque faz parte da época do ano e a gente fica com uma primavera muito linda aqui em Porto Alegre, né? As flores, as árvores. Então, esse é mais complicado, assim, mexer. Eu acho que o mais importante, assim, do que a gente pode modificar, por exemplo, o controle ambiental em casa. Fumaças também, né? A gente vem de um inverno que às vezes as pessoas também usam muito lareira, fogão a lenha, que são substâncias que também entram em combustão e podem causar sintomas mais de rinite e asma. E o cigarro, né? Falar sobre o cigarro também é importante porque é um fator alergênico que pode estar o ano inteiro. Né? E pelo amor de Deus, né? Fumar perto de criança, não. Exatamente. Não. Né? Não, por vários, e não é só pelo fator alergênico, né? Não, mas também pelo próprio risco para o próprio pai, mãe, né? Aquela pessoa, avô que fume, e pela própria criança também. Então é um risco que a gente, né? Não. Sim, e aí diante de um quadro já instalado, qual é a opção?
Aí a gente tem os tratamentos, né? Pensando, por exemplo, numa rinite alérgica, que tem os tratamentos indicados, tópicos nasais, de controle, de antialérgicos, né? Que são os antihistamínicos específicos. Aí tu vai fazer uma avaliação, ou com pneumopediatra, às vezes até o otorrinopediatra para fazer essa avaliação de rinite. Lembrar que os quadros alérgicos, eles fazem algo no nosso corpo que se chama marcha atópica. É como se um fosse chamando o outro. Então, às vezes tu tem rinite, aí tem a dermatite atópica, que é aquele de pele, que as pessoas falam da asma na pele, e a própria asma mesmo, que é uma doença respiratória mais de via aérea inferior, que pode ser desencadeada por fatores de alergia, fatores atópicos. Então, esses mesmos fatores que desencadeiam a rinite, às vezes tu pode evoluir com um quadro pulmonar, de chiado no peito, que é a sibilância, esforço para respirar. E aí também a gente tem os tratamentos inalatórios, que são aqueles sprays, as famosas bombinhas, né, que a criança usa para melhorar. Ela vai falando e eu vou pensando, é uma jornada ser mãe e ser pai, mas tem que valer muito a pena, porque é perrengue o tempo todo, só que é bom demais. A gente acaba se apaixonando. Sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena. E esses são os novos caminhos apresentados pela Clínica Nilo Frantz, te auxiliando com as alergias respiratórias da primavera que vem por aí.